Você do vídeo, caiu de paraquedas aqui, ó. Vem pra live Lzinho diário na Twitch, na roxinha, beleza? Link na descrição. Hoje iremos falar sobre Maximilian Schmid, um garoto de 19 anos que construiu um império ilegal na internet, se tornando basicamente o primeiro digital influencer da Deep Web. A história desse cara é tão bizarra que ele ganhou até uma série no Netflix sobre o seu caso, a famosa Como Vender Drogas Online Rápido. Pois é, povo. Que isso? É desse moleque? Caralho, não sabia. Eu cheguei a assistir alguns episódios dessa série. Feliz ano novo, primeiro vídeo aqui do ano no canal. E ó, eu tô preparando um vídeo aqui de bate-papo pra fazer com vocês. E eu quero que vocês comentem aí perguntas ou simplesmente deixem comentários sobre coisas que vocês querem que eu comente sobre. Não precisa necessariamente ser sobre Deep Web, pode ser sobre mim, sobre internet, sobre fofocas no momento, qualquer coisa que a gente dá um jeito de encaixar. Enfim, é mais pra gente poder bater um papo, beleza? Então deixa aí um comentáriozinho, deixa o likezinho aí pra mim também. E antes da gente começar, vamos à primeira palavrinha do ano do nosso patrocinador. Pessoal Gamer, dá uma olhadinha aqui nas promoções de janeiro da Rapaziadinha, quem tiver interessado, dá uma olhadinha lá, que deve ter um link na descrição dele. Vamos ao nosso assunto. Maximilian Schmid nasceu no ano de 1994 em Lipsia, na Alemanha. O cara veio de uma família classe média, então é aquela história de sempre. Teve acesso a um ensino bacana, não faltava nada em casa e também tinha acesso a um computador com internet. A infância de Max foi marcada por um currículo escolar exemplar, onde ele sempre se destacava como o melhor aluno, especialmente nas suas matérias preferidas, que eram ciência e matemática. Ele era o típico nerdão. No entanto, apesar de boas notas, ele era bem isolado e interagia pouco com seus colegas e seus professores, sentindo diversas vezes que era uma pessoa incompreendida dentro daquele ambiente. E foi durante a adolescência, mais ou menos nessa época aí, que o Max começou a explorar o mundo da internet com mais profundidade. Foi aí que ele começou a se apaixonar muito por programação e por hacking. O cara passava praticamente o dia no Reddit, lendo sobre, estudando, e pra ele era a obsessão perfeita, já que ele tinha muita facilidade com o computador e aparentava muito querer ter um futuro acadêmico na área. Porém, essa era a visão de quem olhava de fora, que parecia que ele queria muito seguir na área e tudo mais, porém, o Max não conseguia se sentir pertencendo a um ambiente acadêmico. Cada vez mais ele mergulhava nos fóruns undergrounds da internet e era como se só naquele lugar ali ele se sentisse pertencendo, se sentisse compreendido e parte da comunidade. Mas bom, ainda assim ele precisava de um emprego e foi aí que, durante a adolescência, Max começou a planejar o que viria a ser o seu império de venda de drogas, tudo operado a partir do seu quarto em casa, sem que ninguém suspeitasse nada. Afinal, você nunca vai achar que o nerdola da sua sala pode ser um traficante internacional de drogas. Aos 16 anos, enquanto navegava pelos lados mais ocultos da internet, digamos. É verdade? Isso é verdade. Assim, Max descobriu uma gama de comunidades online de pessoas que operavam diretamente na Deep Web vendendo drogas e armas. Sites como o Silk Road, o Na verdade, isso é antes, né? Isso é de antes, né? Hoje em dia, tu pode esperar tudo de um nerdola, né? Hoje em dia, tu pode esperar tudo de um nerdola, filho. Bay e o Dream Market, inclusive eu já fiz vídeos sobre os três aqui no canal, começaram a virar notícia até mesmo aqui na superfície da internet, e enquanto muita gente via aquilo como um terreno a ser evitado, o Max viu isso como uma oportunidade, mas ele decidiu que ia seguir um caminho diferente dos donos desses sites gigantescos. Enquanto os donos do Alphabay e do Dream Market tentavam se esconder por razões óbvias, o Max estava indo no caminho total oposto. Ele queria ficar em evidência. Ele comentava em todos os fóruns de mercados ilegais da Deep Web e sempre aparecia para dar dicas sobre proteções online e anonimato. Assim, aos poucos, ele foi chamando a atenção de usuários e literalmente começou a influenciá-los sobre onde comprar e vender produtos. Inicialmente, a intenção do Max... O King tá aí para provar isso, verdade. Não era abrir um site de compra e venda na Deep Web. O que ele gostava mesmo era da parte técnica, de explorar vulnerabilidade, de ficar testando ali suas habilidades e, enfim, fazendo suas hackearias por aí para poder ganhar a vida, fosse explorando brechas ou até roubando informações dos outros. Porém, ele viu quanta grana movia os mercados ilegais da Deep Web e aí ele percebeu que ele mesmo poderia fazer um site perfeito que funcionasse muito bem, que tivesse sistema de anonimato e tudo mais, e enfim, que era possível ele fazer alguma coisa do tipo. Porém, antes de tomar qualquer decisão, ele decidiu explorar um pouco mais o nicho. Max então resolveu primeiro fazer um teste. Ele começou pequeno, inicialmente atuando como intermediário em transações de drogas. Para ele, essa parte foi bem fácil, já que Max tinha bastante presença nos fóruns, então bastou ele anunciar que agora estava oficialmente trabalhando no ramo. Ele usava sua experiência em segurança online para oferecer serviços de anonimato e segurança aos traficantes que entravam na Deep Web. Afinal, nesses mercados ilegais, tinha muita gente que já era acostumado a vender a droga, mas que não sabia nada de internet. Já Max sabia muito sobre a técnica
tecnologia e nada sobre drogas, então foi o casamento perfeito e os serviços dele serviram como uma luva. Max criou um perfil anônimo em todos os grandes sites de mercados ilegais e passou a usar a aba de comunidade para fazer a propaganda constante de seus serviços, explicando que ele já tinha muitos anos de experiência e que poderia fazer tudo correr da forma mais fácil e segura para os vendedores. Tudo isso por um preço baratinho. A ideia do Max era garantir que a comunicação ia Absorve. acontecer somente entre 3 pessoas, o vendedor, o cliente e ele, que era o intermediário. Rapidamente ele começou a entender como que esses mercados funcionam, qual era o esquema e tudo mais, e ele passou lá tempo suficiente para poder conseguir criar contatos e criar confiança com vários vendedores da Deep Web. Tudo isso para poder abrir o seu próprio negócio. Nasceu assim então o codinome Shiniflakes, que foi o título escolhido por Max para o seu site e também para se autodenominar na Deep Web. Sua nova proposta de site era bastante atrativa e de cara ele ganhou muitos clientes. Isso porque ele conversou com diversos vendedores e eles explicaram como que seria o site ideal de compra e venda, tanto para eles quanto para os clientes. Então Max foi lá e criou um site baseado nisso e ele até fez um sistema de pontuação e avaliação para os vendedores, tipo esses que você vê aí na Shein, no Shopee, no AliExpress, e esse era Caralho, o maluco criou a Shopee das drogas. Que porra é essa, filho? um grande diferencial onde os clientes ganhavam confiança em usar o site. Quem comprava podia voltar depois para dar um review do produto e deixar uma estrela ali pro vendedor. E o Shiniflakes não era tão pesado quanto o Alphabet, que vendia até armas, mas também não era tão simples quanto outros mercados menores que só vendiam maconha, por exemplo. Logo no início, o Max já oferecia uma variedade de drogas que ia de maconha até LSD e até substâncias mais pesadas como cocaína e metanfetamina. E o site dele foi considerado bem sofisticado, levando em consideração que foi um moleque menor de idade na época que fez tudo praticamente sozinho. E a gente pode comprovar isso porque quando a gente vai falar sobre mercados ilegais da Deep Web que caíram, raramente a gente cita o Shiniflakes porque o problema não estava no site em si ou algum vacilo de lá ou qualquer outra área da internet. O vacilo do Max começou por conta do seu próprio ego. A principal chave para o sucesso inicial de Max era sua habilidade em não ficar apenas invisível, mas também em deixar os usuários do site igualmente invisíveis. Ele Empreendedor? exclusivamente online, nunca se envolvendo pessoalmente nas transações e tomando cuidados extremos para preservar seu anonimato, utilizando várias camadas de segurança online. Max também aos poucos foi aprendendo em como driblar os desafios logísticos da operação, usando um método de criar identidades falsas e colocá-las como remetente das encomendas. Ele constantemente atualizava as medidas de proteção do site, usando diversos servidores, mudando sempre e nunca revelando a sua identidade verdadeira, nem mesmo para os associados mais próximos. Em poucos anos, o que era só uma curiosidade de navegar na Deep Web acabou se transformando num verdadeiro império. Ainda com 17 anos de idade, ele gerenciava um mercado ilegal na Deep Web que movimentava milhões e precisava ter uma vida dupla, onde de dia ele era o garoto tímido da escola, o nerdão meio excluído, e em casa ele era simplesmente um vendedor de drogas, um traficante internacional que gerenciava um negócio multimilionário. E para ele, até o momento, esse era o jeito ideal de levar o negócio. Ninguém sabia quem que era ele, então ninguém poderia delatá-lo. Tava perfeito pra ele. Por ter tanta certeza disso, o Max foi aumentando o catálogo da sua loja e começou a se sentir invencível, mas foi o seu próprio ego que acabou com tudo. A essa altura do campeonato, Max A porra do ego, né, cara? É a porra da má vontade. seguia extremamente ativo nas comunidades, dando dicas e sendo ouvido por milhares de usuários, e ele percebeu que ele não era apenas mais um vendedor de drogas, mas sim um influenciador significativo na área. Sua presença nos fóruns, seu engajamento, sua reputação, tudo isso meio que o transformou numa figura popular, quase como de um criador de conteúdo que tinha aberto uma loja de roupas. Porém aquilo, todos os mercados ilegais da Deep Web que começam a crescer sofrem com o mesmo problema: as autoridades. Coisa boba. A pressão das autoridades aumentava à medida que seu mercado se tornava cada vez mais conhecido, e além disso, a gestão de um império tão grande e complexo começava a pesar sobre um garoto que estava completando 18 anos e não tinha consciência ainda do seu próprio poder. A grana começou a entrar numa quantidade absurda e em um ano de operação, Max já tinha lucrado cerca de 3 milhões de dólares e não fazia ideia de como explicar para sua mãe, por exemplo, como que ele tinha posse de todo aquele dinheiro. É muito dinheiro, tá? Pô, pra quem tá em casa... Toda a grana que entrava no Shiniflakes era colocada em diferentes carteiras Bitcoin, porém o Max sabia que não poderia deixar aquele dinheiro ali pra sempre. Então a tentação de querer gastar um pouquinho daquela grana começou a falar mais alto. Imagina a situação: você gerencia um mercado gigantesco na Deep Web, tem milhões na conta e ninguém pode saber nada. Seus colegas da escola não sabem sobre isso, seus pais não sabem, e você não pode nem gastar escondido porque eventualmente alguém pode acabar descobrindo. É uma verdadeira vida dupla e uma pressão gigantesca em cima do moleque que, além de gerenciar um mercado gigantesco na Deep Web, precisava ir bem
na escola. Max disse pros pais que estava começando uma empresa de web design e de fato ele abriu essa empresa e a usava para poder lavar dinheiro. Seu plano era contar pros pais que o negócio bombou demais e aproveitar que eles não sabiam muito sobre internet no geral para dizer que simplesmente deu muita sorte e conseguiu muitos clientes. Bom, ele não mentiu totalmente, né? De fato ele tinha ali muitos clientes. E o primeiro grande erro de Max foi que ele se aproveitou da sua influência digital que tinha na Deep Web para poder levar a sua voz também para a superfície. E aí as coisas começam a mudar. Você não tá mais em um território totalmente anônimo. E assim, eu não sei se vocês concordam, mas não me parece uma boa ideia você ser um criminoso aí procurado internacionalmente e ficar querendo ser conhecido por aí, né? Mas, enfim. Max entrou em contato com o portal Vice, oferecendo a eles uma entrevista exclusiva sobre como era o submundo do crime cibernético e mesmo mantendo o anonimato, ele fez a besteira de dizer que era um cidadão da Alemanha. Max também aproveitou a entrevista para explicar quais eram suas estratégias de negócio do site, praticamente entregando de bandeja para os concorrentes tudo o que eles precisavam para conseguir derrubá-lo. A entrevista bombou de uma forma absurda, saiu em vários outros veículos de notícia e o trabalho da polícia acabava de ficar 1000 vezes mais fácil. E agora eles só precisavam esperar um vacilo do Max para conseguir ligar os pontos. Esse vacilo chegou no início de 2015 por conta de um deslize bobo. Max escreveu o endereço errado de um de seus destinatários e a droga que ele havia enviado acabou ficando presa no correio e as autoridades que estavam de olho em todo o sistema de correio do país abriram a embalagem. Embora ele tivesse ali tomando algumas precauções para usar identidades falsas e tudo mais, ele acabou caindo numa armadilha da polícia. Os policiais pediram para os correios colocarem no sistema que a encomenda havia sido entregue e a partir dali eles iam ficar vigiando aquela unidade. E foi no meio de uma dessas vigilâncias que eles notaram que tinha um garoto que semanalmente aparecia lá no correio para deixar algumas caixas. E aí, bom, uma coisa acabou levando a outra. Como a polícia já tinha ficado sabendo da polêmica entrevista pro Vice, eles usaram um perfil falso para encomendar 40 quilos de cocaína pelo Shiny Flakes e tudo que eles precisaram fazer foi ficar esperando para ver se o jovem em questão ia aparecer lá na data de envio combinada. E sim, ele apareceu. Embora o Max fosse um gênio na internet, na vida real ele não tinha aquela malandragem. O cara pensou em todo o sistema de segurança online para poder ficar anônimo, porém na vida real era ele o proprietário, o multimilionário, o dono do negócio inteiro que ia fazer as entregas pessoalmente no correio. Ele tomava cuidado com tudo, menos com isso, ele se expunha demais. E também se não fosse por aquela entrevista do Vice, provavelmente a sua prisão teria acontecido muito tempo depois só, ou se pá, nem acontecido. Max foi preso em flagrante ali mesmo na agência e quando a polícia foi até a sua casa, eles acharam que ele era apenas um fornecedor ou talvez um moderador do site, mas eles ficaram em choque ao descobrir que um moleque de 19 anos era dono de tudo aquilo. Na residência do Max, a polícia encontrou 320 quilos de vários tipos de drogas diferentes e na verdade a maior pergunta aqui é como que a família nunca notou que tinha quase meia tonelada de droga ali no quarto do filho, mas... Porra, não é possível. Isso aí não... Impossível não notar. Ah, os pais sabiam, não é possível. Não tem como não saber, pô. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem como. Enfim, e aí bom, as imagens de um jovem aparentemente inocente sendo levado algemado como responsável por gerenciar um mercado gigantesco na Deep Web que movimentava milhões de dólares acabou circulando pela internet e pelo mundo inteiro e toda aquela situação acabou virando meio que um símbolo do que são os mercados ilegais da Deep Web, empresas multimilionárias e gigantescas sendo gerenciadas por nerdolas por aí. Maximilian foi considerado culpado de múltiplas acusações, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. Mas como na Alemanha a maioridade penal é de 21 anos, ele era considerado menor de idade ao longo de todo esse processo, então recebeu uma pena diferente de 7 anos com a possibilidade de sair da cadeia durante... Já deu sorte ainda. O dia e voltar de noite. A sentença causou uma certa controvérsia na época, porque o psicólogo que acompanhava o Max durante o seu caso relatou no tribunal que ele não parecia ter nenhum arrependimento do que tinha feito, e sim orgulho. No fim das contas, Max disse que queria ser uma celebridade fora da Deep Web, e de certa forma ele conseguiu isso, já que a Netflix usou a sua história como base para criar o Como Vender Drogas Online Rápido, só que mudou ali algumas coisinhas para poder dar um tom de comédia para a produção. Ao longo dos dias em que ele saía da cadeia, Max ia direto pro set de filmagens da Netflix por conta própria e dava alguns conselhos de como ele achava que o roteiro deveria seguir e como que ele mesmo operava na época. Pois é, ele de fato se orgulhava do que tinha feito e depois de passar 7 anos na penitenciária juvenil, ele foi liberado em 2019 e pouco tempo depois ele passou a ser investigado novamente suspeito do mesmo crime. Porém dessa vez nada ainda foi concluído e ele segue bonitinho seu gatinho, mano.
em liberdade. Em 2021, a Netflix lançou uma versão documental da história do Max, chamada Shiny Flakes Drogas Online, e nela a equipe de produção acompanha seus anos na cadeia e também seus anos fora dela, mergulhando na sua história e nas suas opiniões e observações sobre tudo. Parte dos 4,5 milhões de dólares que a polícia relatou que o Max lucrou nunca foram encontrados, e os erros que ele cometeu serviram de aprendizado para que outros mercados como o Dream Market fizessem diferente e garantissem uma estadia mais longa na Deep Web. Max hoje vive tranquilamente na Alemanha e, mesmo investigado, parece curtir bastante a vida de celebridade, sendo até bem ativo no próprio Instagram. Pra você ter uma noção, o cara ganhou diversos fãs, várias edits das suas entrevistas e, enfim, o cara ficou conhecido. E como eu disse, um mercado ilegal da Deep Web sempre serve de aprendizado pro próximo durar mais tempo, e o sucessor do Shiny Flakes foi o Dream Market, que fez a lição de casa muito bem, porque o site fez muito sucesso, eles arrecadaram uma grana gigantesca e depois simplesmente sumiram. Nenhum dono do site, nenhum fundador foi preso. E vocês podem conferir essa história completa clicando no vídeo aí da tela, beleza? Não esqueça de... Caralho, gênio, hein? Muito bom o vídeo.